Agora eu queria passar a palavra para a professora Ieda. Ieda Aparecida de Oliveira Duarte, é professora associada da Universidade de São Paulo, coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, e coordenadora do primeiro Inquérito Nacional das LPIs vinculadas ao SUAS, e membra do ILC Brasil. Professora Ieda, a palavra é sua, por favor. Bom dia, vocês me escutam? Sim. Sim, tá. Tem um barulho local aqui, se ele ficar muito forte, vocês me avisam, tá ok? Não está não, tá dando para ouvir perfeitamente a senhora, obrigado. Ótimo. É uma pena que o doutor Marcos teve que sair, porque eu teria duas perguntas para ele, mas teria que ser depois do que eu vou falar. Mas, de qualquer forma, eu acho que como nós temos um corpo importante aqui da Defensoria Pública e muitos advogados, né, a própria Viviana, etc., talvez possa nos ajudar. Isso que é uma das preocupações em relação a esse código da CID-11, para além do que a gente tem discutido e que envolve um pouco as questões jurídicas. Então, a gente ainda não teve uma fala mais consistente em relação a isso e esta é uma preocupação. Esse é um lado, mas eu vou colocar isso mais no final. E o outro é que eu vou trazer uma novidade fresquinha, assim, acabando de sair do forno, né, em relação à questão da CID-11, que foi uma resposta da OMS que a gente acabou de receber. E aí, se você me permitir, Rodrigo, e se Bibiana que me convidou, e eu agradeço muito também me permitir, eu vou fazer um spoiler aqui, que a gente tem um canal no YouTube, desculpa pelo spoiler, mas é por conta dessa questão especificamente, né? A gente tem um canal no YouTube que se chama O Que Rola na Geronto, e nós tínhamos combinado de fazer uma live hoje para atualização do posicionamento e do andamento, né, dado que hoje é 1º de dezembro, a CID entra em vigor em 1º de janeiro, ou seja, daqui a um mês. Então, nós tínhamos combinado de fazer um balanço, etc. E com esta resposta da OMS, eu acho que esta live vai responder muita coisa, tá? Então, eu convido as pessoas que quiserem, estão interessadas no tema e puderem participar, será às 19 horas, ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook, no @o que rola para Geronto. Desculpa o spoiler, não costumo fazer isso, mas... Professora, só para interromper, se a senhora puder mandar o link aqui no chat, eu encaminho lá no chat do YouTube também. Ah, legal. Tá, deixa eu até pôr já. Tá, obrigado. Desculpa, tá? Eu não costumo fazer isso não, mas vai ser nos dois, Facebook e YouTube. Mas acho que pelo tema vai ser muito importante que as pessoas que puderem participar, participem, ouçam, se atualizem e coloquem isso dentro da sua agenda. Eu vou trazer um pouquinho aqui também o que aconteceu, mas o maior acompanhamento vai ser dado à noite, porque isso é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, então será trazido pelo Ministério da Saúde. Tá? Quando eu conversei com a Bibiana, ela me pediu para fazer uma trajetória. Então, eu vou fazer só uma trajetória rápida dessa luta em relação ao CID. Eu imagino que vocês já sabem de muitas coisas em relação a isso, não sei o quanto sabem dessa trajetória. Então, assim, é só para dizer que, assim, quando a gente se incomoda com alguma coisa e vai atrás, não importa se você é uma formiguinha, porque eu acho que nós éramos uma formiguinha nessa história. Mas se você acredita e vai atrás, a coisa vai, né? Ela acaba acontecendo de alguma forma, nem que seja mobilizando um monte de gente, mas ela acaba acontecendo. Isso acontece para muitas coisas. Não é diferente em relação à CID-11. Então, como tudo começou? Tudo começou, eu sou docente da Universidade de São Paulo, e eu estava numa aula de pós-graduação, tinha convidado um professor para dar uma aula, e durante a aula, ele estava falando de uma outra coisa, um outro aspecto do envelhecimento, ele comentou isso, né? Ele comentou durante a aula da questão da CID-11, que tinha incluído o Código Velhice. Isso não é novo, isso tinha sido incluído em 2018 e tinha sido aprovado na Assembleia Mundial de Saúde em 2019. E ele comentou, eu falei, opa, o que é isso, né? Aí fiz algumas perguntas durante a aula, ele falou, ele respondeu. Quando acabou a aula, ele é uma pessoa relativamente próxima, daí eu conversei com ele, falei, me explica melhor essa história. Daí ele contou a história, que tinha sido aprovado, e o que toda uma indústria anti-aging por trás disso, né? Além das
das indústrias de tecnologia, como Google, Microsoft, também por detrás deste movimento de caracterização, de inclusão da velhice na classificação internacional de doenças, né? Me mandou um livro, inclusive, que foi publicado por um geneticista americano, me mandou a referência, eu comprei o livro, fui ver, etc., que era o que apoiava de forma bastante veemente a inclusão desse código e tinha conseguido, né? Ele tinha conseguido incluir o código e a CID-11 foi vista e foi aprovada na Assembleia Mundial de Saúde. Não entrou em vigor ainda, ela pode ser modificada, mas já tinha sido aprovada. Aí eu falei, gente, eu não sou uma pessoa desatualizada, muito pelo contrário, né? Eu fico sempre atrás dessas coisas. Tá bom que eu não sou médica, então talvez não soubesse por causa disso, não lido com CID todo dia. Daí eu falei, não, peraí, vamos conversar com quem trabalha com isso, né? Daí fui conversar com os geriatras de diferentes locais, conversar com os geriatras da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, com a IAGG, que é a Associação Internacional, etc. E aí a gente viu que ninguém sabia. Tá? Então, tinha sido aprovado um código, incluindo velhice na CID, e ninguém da área de envelhecimento, pelo menos na América Latina, de um modo geral, e também em Espanha e Portugal, depois que entraram nessa discussão, ninguém sabia. Tá? E aí se descobriu que existe uma equipe técnica, assim como existe fora daqui, existe aqui no Brasil uma equipe técnica que trabalha com a construção e com a revisão da CID, etc., e que nesta equipe não haviam pessoas ligadas à área de envelhecimento. Isso pode explicar, não justifica, mas talvez explique. De qualquer forma, isso começou. Então, foi em 30 de maio, nós fizemos a primeira live no canal, trazendo isto a público, tá? Para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Isso gerou a criação de um movimento nacional, que é hashtag Velhice Não é Doença, que gerou a mobilização da sociedade civil, de diferentes instituições. Nós fizemos diferentes lives, diferentes eventos, etc., para tornar isto público. E aí nós mandamos para a Organização Mundial de Saúde, este movimento mandou para a Organização Mundial de Saúde um documento pedindo, né, que isto fosse alterado, e foram feitas várias idas e vindas em relação à OMS. Bom, então, para a gente entender o que embasou o nosso movimento, eu vou colocar para vocês algumas coisas que vocês já falaram, muitas coisas aqui, mas que embasou e que é para a gente conversar assim, com a mesma compreensão. Então, assim, primeiro, a CID ela é uma ferramenta epidemiológica. Tá? Mas ela não é usada só para isso, mas ela é essencialmente uma ferramenta epidemiológica. Então, a CID é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Presente em 115 países e traduzida em 43 idiomas diferentes. Ou seja, ela existe para que nós uniformizemos as informações em relação à questão das doenças e dos problemas de saúde. Então, o que ela faz? Qual é a finalidade da CID? É classificar e codificar doenças, sinais, sintomas, achados clínicos anormais, circunstâncias sociais, causas externas de danos à saúde ou propriamente doenças que venham trazer sequelas e danos à saúde. Esta é a sua finalidade básica, mas ela é usada como uma ferramenta para diferentes áreas de atuação, incluindo o direito, como foi aqui bem colocado, do CID fraquinho, do CID fortinho e por aí vai. Ela existe há muito tempo. Né? A CID existe desde 1800, né? Final dos anos de 1893, mas da maneira como ela é hoje, isso é da década de 40, da década de 40 do século passado. Então, em 1948, ela sofreu grandes modificações, passando a ser como ela é hoje. Tá? O código velhice, que é esse que nós estamos discutindo, é um código MG2A, Old Age, né? Ele veio a resposta da OMS nas diferentes indagações que nós fizemos, ele veio a
em substituição a um código já existente na CID-10 por muito tempo, né? CID-10 está presente desde 93, que era o R54, senilidade. Então, como eles receberam reclamações em relação ao código senilidade, eles trocaram o código senilidade pelo código velhice. E não sei o quanto as pessoas manipulam a CID é como se fosse um dicionário, né? Você tem um código alfanumérico e a esse código, que é o MG2A, este código você dá um nome, no caso, velhice. E embaixo você coloca, entre aspas, sinônimos, que na verdade são códigos correspondentes. Então, ao código velhice, MG2A velhice, os códigos correspondentes são idade avançada, senescência sem psicose e debilidade senil. Então, o problema já começou aqui, tá? Primeiro que colocar velhice por tudo que já foi colocado aqui é entendido como um erro, porque você está considerando apenas uma faixa de idade e classificando essa faixa de idade como um problema de saúde, tá? Depois a gente especifica um pouquinho melhor isso. Mas independente dessa questão base, que é a mais forte, os códigos correspondentes são equívocos conceituais. Primeiro, velhice não é idade avançada, né? Velhice é uma fase da vida, que por lei ou não, e aqui temos diferentes discussões em que idade isso aconteceria ou de que forma isso aconteceria, mas ela é um período da vida, né? Que vai terminar com a morte dos indivíduos. Ela é um grande período da vida. Dependendo da teoria que você adota, vai começar mais cedo ou mais tarde, tá? Então, ela não é igual à idade avançada. Velhice não é igual à idade avançada, tá? A outra coisa, há conceitos, imagino que isso talvez já tenha sido discutido em algum momento, que já é de conhecimento da maioria das nossas pessoas que nos escutam. Senescência é entendida como a somatória das alterações que acontecem no processo de envelhecimento, que não são consideradas problemas, ou pelo menos não são consideradas doenças, tá? A gente vai diminuindo a capacidade funcional, a gente vai tendo algumas alterações dos diferentes sistemas, etc. Isso é próprio do envelhecimento. Claro que, com o avançar da ciência, essas coisas vão sendo modificadas gradativamente. Mas hoje se entende um conjunto de alterações como próprias do processo de envelhecimento. E a isso se... Então, se eu entendo isso como, entre aspas, normal, senescência sem psicose é um equívoco conceitual. Não existe senescência com psicose. Psicose é um problema, tá, da área de saúde mental. Então, isso é um equívoco conceitual. Então, e isso está associado à velhice, como um código correspondente ou, entre aspas, como um sinônimo. O outro equívoco conceitual, o terceiro equívoco conceitual, é a colocação de debilidade senil. Debilidade senil, ela é um conceito muito mais associado à senilidade e mais especificamente associado à condição, por exemplo, da síndrome de fragilidade, que não está na CID, por incrível que pareça. Fragilidade tem sido algo estudado há mais de 20 anos, não importa se existe consenso ou não consenso, que modelo que a gente usa ou não, mas fragilidade vem sendo altamente estudada há mais de 20 anos na área de geriatria e gerontologia e ela não consta da CID-11, tá? O que para a gente também é um problema, né? É um equívoco. Então, a primeira discussão que a gente fez com a OMS foi: o conceito ele está equivocado e está associado com equívocos conceituais. A isso a OMS não respondeu, tá? Aí a gente foi justificando para a Organização Mundial de Saúde a questão que definir a velhice como uma condição de saúde baseada especificamente na idade era um grande equívoco, porque a representação fenotípica da velhice ela é extremamente diferente do ponto de vista clínico-funcional, considerando os diferentes lugares do mundo, as diferentes idades, os diferentes principalmente os diferentes determinantes sociais associados às condições de vida das pessoas. Então, que a idade cronológica isoladamente como um marcador era muito limitante, tá? E ela não poderia e não deveria ser utilizada como um marcador para estabelecer diagnóstico, prognóstico ou tratamento, porque ela não é uma condição de saúde, ela era uma fase da vida.
né? Então, essa foi uma das justificativas enviadas para a OMS. Ao que ela respondeu que ela nunca chamou velhice de doença. Isso era reiterado múltiplas vezes nas respostas que vinham aos documentos enviados. Daí nós começamos a acrescentar outras coisas. A principal delas foi que a inclusão do Código Velhice aumentaria o risco do estabelecimento do preconceito etário, né? Do idadismo, etarismo, o nome que nós quisermos dar, por conta do aumento da discriminação e do estigma conferido à própria idade, que o Código traria com ele, que vem sendo combatido há décadas pela própria OMS, que, ao mesmo tempo que lança a CID-11, lança a campanha da década do envelhecimento saudável e a campanha de combate ao ageísmo no mundo. Tá? Essa foi uma grande justificativa ao que eles reiteradamente diziam, mas nós não chamamos velhice de doença. Isso é um erro de compreensão, não estamos dizendo isso. E aí nós explicamos assim, embora vocês não estejam chamando velhice de doença, esta é a compreensão que está sendo realizada, né, pela maioria das pessoas que atuam nesta área e pela própria sociedade civil. E aí, só para entender, por que eles falam que eles não chamam velhice de doença? Porque velhice está no capítulo 21 da CID, que é sintomas, sinais ou achados clínicos não classificados em outro local. Então, por conta disso, eles falam, nós não dissemos que velhice é doença. Aí, assim, a resposta não foi dada desse jeito, mas a resposta que nós discutimos foi, não, é pior, né? Ele não está chamando velhice de doença, ele está dizendo que ele sequer sabe o que é velhice. Porque se ela é um achado clínico inespecífico, que não pode estar em lugar nenhum, ele não sabe nem do que ele está falando, né? O que é muito pior. Mas o questionamento que nós fizemos se velhice está colocada como um sintoma, um sinal ou um achado clínico, ele é um sintoma ou um sinal de quê? Né? De que doença ou de que problema de saúde? Tá? Então, a única resposta possível a isso seria o processo de envelhecimento. E aí a OMS não tinha como argumentar contrariamente, porque se você fala, ela é algo que eu não sei o que ela é um achado clínico que aparece nas pessoas a partir de determinada idade, né? Porque ele está fazendo um corte cronológico, ela tem que estar associada a alguma coisa. E a única resposta possível seria o processo de envelhecimento. Então, a partir daí, a OMS falou que não tinha sido esta a intenção, mas que eles compreendiam que estava havendo um equívoco. Então, eles estavam se disponibilizando a pensar e a discutir a questão. Bom, daí nós mandamos alguns outros documentos dizendo assim, sinais e sintomas relacionados, né, a doenças e problemas de saúde, no processo de envelhecimento, né, por conta da própria senescência, eles podem ser obscurecidos, atípicos, nem serem relevantes. Os sinais e sintomas dos idosos são diferentes da apresentação nas pessoas de outras faixas de idade. E aí nós temos um outro problema, que é a formação dos profissionais. Infelizmente, ainda hoje, a maior parte dos profissionais de saúde, de todas as áreas, tá, não tem no seu currículo conteúdos específicos e bem discriminados relacionados ao envelhecimento. Então, se eu sou não adequadamente formado, eu posso subavaliar e subdiagnosticar condições tratáveis e dizer que estas alterações, que eu não sei quais são, porque não fui habilitado a isso, é igual à velhice. Então, ele tem porque ele é velho. Tá? Então, isso implicaria num risco grande de fazer um tratamento ou um diagnóstico impreciso das reais condições de saúde das pessoas idosas. Então, isso se tornou uma preocupação em termos de organização das políticas públicas e das políticas assistenciais.
A outra coisa, e esse é mais do lado da epidemiologia, é assim, como o Dr. Marcos bem falou antes de mim, né, nós existimos juridicamente por 2 momentos, certidão de nascimento e declaração de óbito. Né? Então, se na declaração de óbito, a partir da introdução de um código como esse, eu passar a colocar como causa de morte velhice, né, o que é que isso vai significar? Tá? A CID serve, entre outras coisas, para nós entendermos como acontecem as causas de morte e mortalidade da população em diferentes contextos do mundo. Agora que nós vivenciamos a pandemia, por exemplo, se nós não tivéssemos uma definição bem clara do que significa o Covid, tá? O SARS-CoV-2, etc., diferentes países do mundo poderiam tratar da mesma coisa, estar tendo o mesmo problema, entendendo isso como uma coisa diferente. E daí nós não teríamos a compreensão de que estava ocorrendo uma pandemia, embora estivesse ocorrendo a mesma coisa em diferentes lugares do mundo, em todo o mundo. Se eu não olho do mesmo jeito, eu posso entender como coisas diferentes. Então, o impacto epidemiológico de códigos como esse, que são inespecíficos, são devastadores em termos epidemiológicos. Tá? Comparações internacionais ficariam distorcidas. Você teria, assim, um país onde as pessoas morrem mais de velhice. Ele é melhor ou pior do que aquele em que as pessoas idosas morrem de diagnósticos bem feitos. Então, você não teria esse tipo de comparação. E isso teria um impacto muito importante nas políticas públicas, porque é a partir destes dados de morte e mortalidade que você organiza serviços, organiza estratégias de intervenção e tudo que está relacionado à área de saúde. Tá? E aí, colocando aquilo que eu falei para vocês, e aí sim envolve uma questão mais jurídica, houve uma preocupação nesse sentido, é assim, quem tem 60% da população brasileira, um pouco mais de 60%, é exclusivamente SUS dependente. Tá? Mas nós temos, principalmente aqui em São Paulo, e com a população idosa, nós temos cerca de 40%, isso tem aumentado, quase 50% dos idosos aqui em São Paulo, nós temos mais de 1.800.000 idosos, que tem convênio, tá? Tem saúde suplementar. Para você ingressar, e acredito que muitos dos que nos ouvem aqui também devem ter a questão de saúde suplementar. Para a maioria dos convênios, para todos os convênios, quando você assina um contrato, né, está escrito lá se você tem doença pré-existente. Né? Então, uma das preocupações, e essa resposta eu não tenho, porque esta é uma resposta que eu acho que vocês aqui devem ter, mas já existe uma mobilização da saúde suplementar, porque eles acham que colocar velhice como doença é bom, tá, para a saúde suplementar. Por quê? Porque ela entra como uma doença prévia. Então, se ela entra como uma doença prévia, ela impacta nas carências e ela impacta no valor. Tá? Então, essas questões, ainda não há uma manifestação própria sobre isso, mas isso em diferentes momentos, em diferentes reuniões que eu tive a oportunidade de participar com pessoas da área, etc., você vê que todo esse movimento que a gente faz enquanto sociedade civil para mudar, para tirar o código, porque isso é um absurdo, porque isso provoca etarismo, para algumas áreas, né, ela não é vista assim. Tá? Ela é vista como algo que pode ser, principalmente, economicamente interessante. Tá? Então, esta é uma questão que eu acho que a gente precisa sempre estar atento e ver com muito cuidado. A outra questão é, na hora que e isso também são vocês que podem me responder, pena que, infelizmente, o Dr. Marcos não está aqui por conta da questão da internet. Quando você tem um código de velhice, como ficam, e aí talvez eu não seja tão atualizada nos termos, mas como ficam as questões relacionadas, por exemplo, à curatela, as questões de essa pessoa nem sei se usa ainda o termo interdição, mas era um termo que se usava bastante, mas é uma conduta que vai nesse sentido, de tirar a existência legal desta pessoa por incapacidade. Tá? Então, na hora que eu tenho um código, tá, que diz que ele é velho, eu posso associar este código à não adequação desta pessoa à sua responsabilidade civil.
Isso pode ser utilizado contra as pessoas idosas? Então, esta também é uma preocupação. E que são discussões que nós vemos pouco, mas que são importantes de também entrarem nesta pauta. Tá? Bom, então, assim, nós levamos todos esses pontos, ia e vinha da OMS, conseguimos colocar na OMS uma reunião para discutir isto, e o produto desta reunião foi que ia se repensar sobre isso. Tá? Daí aconteceu o G20, e quando aconteceu o G20, o que o movimento fez? Nós conseguimos fazer com a assessoria, assim, da assessoria da diplomacia, da diplomacia mesmo, que embasa o Ministério, uma assessora diplomática, ela estava a favor do movimento e ela levou a nossa carta para o ministro da Saúde. Não vou aqui discutir se o ministro é bom, se é ruim, etc. Não é essa a pauta. Mas o ministro ia estar no G20. E no G20 ia estar também o Tedros, que é o presidente da OMS. Então, esta carta foi levada ao ministro, o ministro apoiou e assinou a carta, enquanto Ministério da Saúde, aprovando a reivindicação que a gente estava fazendo, e essa carta foi entregue em mãos para o Tedros no G20. Tá? Daí, a OMS começou com um olhar diferente, isto associado a uma manifestação da Espanha. Então, a sociedade civil da Espanha, os idosos, né, da Espanha, se juntaram e mandaram uma carta pedindo a demissão do Dr. Tedros, da OMS, por conta de agressão às pessoas idosas, né? Que a postura da OMS com o Código Velhice era contra as pessoas idosas. Então, ele era um irresponsável e ele deveria ser demitido. Na hora que chegou lá, é sociedade civil, né, gente? É Espanha, é Europa, essa coisa toda. Então, aí as pessoas começaram a ver a questão de uma outra forma, né? Mas ficaram enrolando, né? Ficaram enrolando a gente, não tinha resposta, falavam o que iam pensar, que isso, que aquilo, e vai, e vai, e vai. Bom, aí o que nós resolvemos? Nós resolvemos juntar, fizemos um outro documento com tudo isso, cobrando a OMS, e combinamos que no movimento existem pessoas e muitas instituições. Então, combinamos que as pessoas, representando as suas diferentes instituições, elas entrariam no site da CID, porque existe um site disponível onde você pode questionar e sugerir. Então, o documento base, que foi elaborado por um grupo específico deste movimento, né, ele pautado em tudo isso que eu comentei aqui com vocês, esse documento foi aprovado por todo mundo, traduzido para o inglês e distribuído. Então, as pessoas metralharam o site da CID, tá, com este documento. Né? Isso não faz 10 dias, faz uma semana, mais ou menos. Tá? E nós estávamos esperando uma resposta. E aí, eu posso trazer em primeira mão e convido todos para ir na live, porque daí quem vai falar melhor do que eu isso vai ser a Cristina Hoffmann, do Ministério da Saúde. Nós obtivemos a resposta anteontem, né, que eles aceitam e vão retirar o código do CID. Então, o código MG2A Velhice sairá da CID-11. E, no seu lugar, eles vão colocar um outro... Quer dizer, não sei se eles vão deixar o MG2A e mudar só o nome, mas, de qualquer forma, a velhice vai sair. E vai ficar um outro que é envelhecimento associado ao declínio da capacidade intrínseca, que é produto do documento já aprovado na OMS, que veio depois do envelhecimento ativo, como a questão... da política do envelhecimento saudável associado à capacidade intrínseca. Para nós, né, isto é bom. Na verdade, foi uma grande vitória, né? Porque conseguimos, pelo menos a fala, de que o código será retirado e entrará algo que pode sim ser usado em termos de saúde, porque eu estou falando de diminuição da capacidade intrínseca no processo de envelhecimento, que é real, tá? E que tem implicações diversas em termos de saúde. Mas eu não estou chamando de senilidade, eu não estou chamando de senescência, eu não estou chamando de velhice. Eu estou caracterizando de forma adequada as alterações do processo de envelhecimento. Essa é a novidade fresquinha. Então,
assim, para a gente, né, para nós que começamos essa história toda, é uma grande vitória. Mas ela só é real a hora que ela acontecer de verdade, né? Então, por enquanto, a OMS respondeu isso, dizendo que o código será retirado, será substituído por este que eu acabei de comentar, e que esta resposta, este e-mail que veio para a área técnica de saúde do idoso, foi para os responsáveis pela CID no Brasil, que são responsáveis pela tradução da CID no Brasil, tá? E pelo representante da OPAS Brasil, ao mesmo tempo. E aí, dizendo ao final que será enviado um e-mail para o ministro da Saúde, para o Ministério da Saúde, com esta decisão. Então, que fase nós estamos? Primeiro, esperar que este e-mail realmente venha e que isso se torne concreto e, de verdade, ver o código retirado da CID-11. Então, até que isso aconteça, nós estamos lidando com uma promessa. E por isso achamos importante que continuemos assim, falando, nos manifestando, assim, o mais possível, para que não seja simplesmente vamos falar isso para eles ficarem quietos e daí depois chega 1º de janeiro e nada muda. Não. Então, até que de fato isto seja efetivado, o movimento continua. Mas é uma entre aspas, boa notícia e que eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, e que, assim, na verdade, a gente está bem feliz com isso, se isso de verdade se transformar numa ação concreta. E que mostra que, assim, estamos no Brasil, é um país em desenvolvimento, com muitos problemas, estamos atravessando muitos problemas, etc., mas se você acredita e se você batalha por isso, você consegue, né? Então, a gente precisa acreditar. Acho que o movimento em si foi muito importante para unir as pessoas, principalmente contra a questão do preconceito contra a idade. Então, a partir daí, eu acho que a gente vai conseguir fazer outras coisas que são também importantes. Então, Viviana, não sei se era isso que você queria que eu trouxesse, a gente está aqui à disposição. Tá? Ieda, muitíssimo obrigada. Muito bom recebermos essa notícia, né? Isso mostra como é importante a luta pelo direito, a luta pelos direitos, essa articulação, né? Eu gostaria de parabenizá-la, parabenizar todos que estiveram à frente aí na organização desse movimento e com certeza vamos continuar aí nos manifestando e apoiando até que isso se efetive. Muito obrigada. Rodrigo? Obrigado, Bibiana, obrigado, professora Ieda. É um prazer ouvi-la também. Acho que essa retomada da luta e a notícia são muito, muito importantes, muito interessantes. Com alegria que a gente ouve isso. Bom, professora, em princípio aqui no chat a gente não teve nenhuma pergunta ainda, mas a gente pode aguardar um pouquinho. Se quiser retomar e falar sobre a live de hoje, né? Perguntaram sobre o horário, Então, e aí eu já mandei o link. Teve uma colocação que eu acho até interessante também. A Renata pergunta como podemos contribuir ainda até janeiro, como as pessoas podem se manifestar. Eu acho que as pessoas que quiserem e puderem, ou como pessoas, ou como instituições a que estiverem ligadas, elas devem entrar no site da CID, tá? Ir lá no código MG2A, porque ele está lá, e fazer a sua crítica do porquê não deve entrar, etc. Porque até que isso, a gente sabe da notícia, mas o código está lá. Tá? Então, até que ele realmente seja tirado, quanto mais manifestações estiverem presentes, isto reforça a importância de que isso realmente seja efetivado. Então, que se quem nos ouve puder fazer isso, até o documento que você leu no início do evento, Rodrigo, se puder ser enviado para lá, né, até para embasar o porquê de retirar o código, tudo isto reforça, e é graças a este tipo de manifestação que a gente conseguiu chegar até aqui. Tá? Respondendo ao que você colocou, a live é hoje à noite, às 19 horas, ao vivo.
pelo Facebook, pelo YouTube, no @o que rola na Geronto, e nós vamos ter lá a presença da Cristina Hoffmann, que é do Ministério da Saúde, foi quem recebeu a comunicação, e ela vai trazer detalhes sobre isto, né, mais detalhes do que eu sobre isto. O Sérgio, que é do canal, é geriatra e vai discutir um pouco o que significa esta nova proposta, qual é o significado real desta nova proposta, tá? A professora Maria Fernanda Lima Costa Lima, que é a coordenadora do ELSE, que é o Inquérito Brasileiro de Envelhecimento, e ela vai falar do ponto de vista da epidemiologia, o significado disso, e o Dr. Kalash, que é quem está com a gente neste movimento, principalmente nessa área internacional, dado que ele foi da própria Organização Mundial de Saúde, etc., para dizer, então, conseguimos chegar até aqui, o que precisamos continuar fazendo até que isso seja real. Tá? É isso. Então, quem puder estar lá hoje à noite, para a gente será muito importante, e aí vocês vão ter mais detalhes do que eu falei, até porque acho que isso tem que vir mesmo da boca da própria Cristina, que foi quem recebeu o e-mail oficialmente em relação a isso. Houve uma pergunta, professora, no chat, sobre onde teria sido veiculada essa notícia. Mas então não tem veiculação da notícia ainda, quem recebeu foi a Cristina por e-mail. Isso. Tá? Então, por isso que a gente está divulgando a live no canal, porque daí então se tornará público. Né? Tá. Eu estou falando aqui na aula, e antes de falar, só para entender também, para a gente não estar fazendo coisa errada, né? Antes de eu falar aqui, eu perguntei para ela, falei, Cristina, eu vou estar num evento agora, né? Vou ter uma fala sobre isso lá com o pessoal da Defensoria Pública. Posso levar? Né? Aí ela falou, pode levar, porque a gente vai estar falando de noite no canal. Então, é só por isso que eu trouxe, senão eu não me sentiria confortável em estar falando uma coisa que não foi para mim que veio, mas foi para ela. Embora ela tenha compartilhado com a gente tenha discutido tudo isso, eu não fui a detentora da informação, mas pedi autorização para poder divulgar aqui. Obrigado, professora. Você começou a sua fala dizendo que tinha duas perguntas para o professor Marcos Orione sobre direito, mas que, eventualmente, como ele saiu, não poderia responder. A senhora quer fazer as perguntas? Não, então, são essas duas questões relacionadas à CID-11 em relação a como fica se aprovamos um código como esse em relação às interdições, embora não seja mais esse o nome, mas as restrições da identidade social dos idosos, né? Isso poderia ser usado contra as pessoas idosas. Infelizmente, nós sabemos que isso já, de alguma forma, já é feito. Mas a partir do momento em que a gente realmente institui isso dá ou não dá mais força para esse tipo de situação? Tá? E a outra questão é possível que as operadoras de saúde, os convênios, possam utilizar desta ferramenta para modificar os contratos, por exemplo, né? Porque isso envolve questões legais. Então, isso eu não sei responder. Essa é uma coisa... Bom, eu acho que eu vou tentar responder as duas perguntas, começando a primeira. A gente tem aquilo em que a gente caminha para ser, aquilo que a gente é, e aquilo que a gente pode dar tudo errado e a gente continua sendo. Então, a Coratella avançou bastante com a Lei Brasileira de Inclusão e teve várias modificações decorrentes da Lei Brasileira de Inclusão, principalmente acerca da impossibilidade de restrição de vários direitos e da impossibilidade da possibilidade de constituição de uma tomada de decisão apoiada e da restrição da curatela aos parâmetros econômicos, né? Isso já era antes, mas agora fica muito mais claro que ela está relacionada com questões econômicas. Além disso, para a caracterização dessa impossibilidade de tomar decisão, essa incapacidade de tomar decisão, é preciso que seja feito pelo menos um laudo aí multiprofissional que avalie isso. Essa perspectiva de constituição de laudo multiprofissional, que não é a mesma coisa da avaliação biopsicossocial prevista na Lei Brasileira de Inclusão, mas que pode ser utilizada e vai vir uma regulamentação, deve vir uma regulamentação do governo federal, que a gente ainda não sabe como vai ser, mas que aí pode ser algo que seja muito mais interessante, mas a tendência é que não seja, que ela seja restritiva
dado as circunstâncias com o governo, o tipo de governo que a gente vem lidando nos últimos três anos aí, né? A gente está vendo muito bem como são tratados essas possibilidades de ampliação de direitos das populações mais vulneráveis ou em questões específicas. De qualquer modo, do ponto de vista de hoje, da legislação de hoje, ter uma doença, ou ser portador de uma doença, ou ter algum sintoma, não é suficiente para a curatela. Então, a pessoa pode ter uma doença e sofrer uma interdição, né, ser curatelado, e pode ter a mesma doença e não sofrer, porque o que determina é a capacidade de compreender e de tomar decisões. Compreender a natureza das decisões e tomar aquelas decisões, e não necessariamente a doença em si. Então, desse ponto de vista, a mera a inclusão no CID da velhice como doença ou como sintoma não significa que vai poder automaticamente haver curatelas com base na simples existência de velhice. Vai ser preciso, como é em todos os casos, comprovar a incapacidade para tomar decisões de uma maneira geral. E com todos os problemas que a curatela já tem. Isso, só lembrando, Rodrigo, só sendo o advogado do diabo aqui, não sou advogada nenhuma, mas já vivenciei situações assim muitas vezes, que para quem é favorável a isso, né, e existe muita gente, por incrível que pareça, velhice seria uma, entre aspas, doença fora de possibilidade terapêutica de cura, com evolução progressiva, sem reversão, né? Isso é verdade, né? É claro que não é com essa conotação negativa que eu estou colocando aqui, mas é real, né? Por quê? Porque não existe pílula da juventude, a gente fica velho mesmo, gente, a gente fica velho um dia vai morrer, ponto. Né? Posso envelhecer muito bem, mas envelhecer é um processo reversível. Não há tratamento ou cura para isso, é isso que a gente combate. A indústria anti-aging é real. Então, eu estou trazendo isso daqui porque haverá essa discussão também. Né? Mas, isso também entrará na pauta. Só para a gente lembrar. Mas se você for pensar de uma outra forma, dando um exemplo mais concreto, uma pessoa que é acometida por Alzheimer, ela pode ter capacidade de compreender as decisões ou pode não ter. Depende do estágio da doença, que é uma doença progressiva, degenerativa, que não tem cura, que caminha para uma perda progressiva da memória e da capacidade cerebral. Então, com o passar do tempo, essa pessoa poderia deixar de ter capacidade e aí poderia ser submetida a uma curatela nos termos novos da Lei Brasileira de Inclusão, né, para analisar, para gestão de seus bens. Mas não, pode ser que em um outro momento, se ela está no começo da doença, ela não seja submetida porque ela tem capacidade de tomar suas decisões ainda, está preservada. Então, a simples inclusão, que é péssima, a gente está se manifestando contra, mas a inclusão da velhice como sintoma ou doença no CID-11 não torna por si, ou gera por si, a possibilidade de curatela com base nisso. É claro, como o professor Leone disse aqui, o direito não é confiável. E a gente não consegue produzir respostas com certeza antes de as coisas acontecerem no direito, das questões políticas envolvendo na jurisprudência dos tribunais superiores, e aí eu encaminho para a segunda resposta. Acho, Rodrigo, desculpa, mas só também para rapidamente me manifestar sobre esse aspecto, eu acho que a preocupação é muito pertinente, professora Ieda, porque apesar, né, a resposta do Rodrigo é perfeita no sentido do dever ser, né, daquilo que mais a gente encontra no direito, inclusive muita resistência aos avanços da Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, assim, um risco de que talvez houvesse uma utilização desse CID como um CID fraquinho ou algo que vai se somar a alguma argumentação em prol de uma abertura de curatela, né? Então, haveria sim, ao meu ver, né, o risco de uma utilização deste CID somado a outros argumentos, outras questões, né? Então, nesse sentido,
é muito prejudicial e preocupante em relação às curatelas. Exato. Acho que foi uma ponderação relevante, né? Quando eu comecei a dizer do que a gente quer que seja, do que é e do que pode vir a ser, a professora Bibiana colocou muito bem o que pode vir a ser. E pode vir a ser uma questão muito complicada de utilização do sintoma ou da doença, a velhice caracterizada como sintoma da doença, como um outro elemento a fundamentar curatelas inadequadas e que geram restrições de direitos que são indevidas e legítimas. Então, acho que foi muito bem pontuado, professor, obrigado, porque, de fato, faltou essa parte do que pode vir a ser. A questão dos planos de saúde, professor Ieda, a gente tem a limitação de impossibilidade de aumento de valores de prestação de plano de saúde, né, da prestação de plano de saúde a partir dos 60 anos. Então, o próprio Estatuto do Idoso prevê isso e a Lei de Plano de Saúde também tem restrições nesse sentido. Então, não poderia haver aumento dos valores após os 60 anos. Então, quando, em tese, se passa a ser portador, pela legislação brasileira, de um sintoma ou doença como a velhice, que é a partir dos 60 anos, não pode mais haver aumento do plano de saúde. Mas isso, não é essa... desculpa, Rodrigo, mas não é essa a minha preocupação. Mas termina, desculpa. Isso, por si, ela não garante exatamente as coisas, porque é um modo de olhar para a questão e não é uma conclusão. De fato, essa questão é uma questão ainda em aberto. Existe a possibilidade de questionar a doença pré-existente, existe a possibilidade de questionar de pessoas que entram no plano de saúde depois, existe a possibilidade de questionar vários outros aspectos decorrentes dessa questão do plano de saúde. Mas, pela legislação atual e nessa perspectiva, em tese, não poderia haver aumento de valores ou não poderia ser negada a entrada por doença pré-existente. Mas, como eu disse também, a gente não controla, não tem como saber como as coisas vão ser feitas, se vai haver alteração legislativa, se pode haver uma alteração da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre a regulamentação desse tipo de situação, como é que os tribunais vão entender e acolher essas ações judiciais no decorrer do tempo. A gente não tem como saber exatamente para onde vai caminhar. Mas diga qual era a pergunta, não sei se eu acabei respondendo ou não. Não, você respondeu sim em relação aos planos existentes. Assim, quer dizer, a pessoa que já está afiliada ao plano está perfeita, ela está protegida, até prova em contrário, pelo que já está na lei. Só que, assim, como você bem colocou no começo, eu tenho um estudo longitudinal de acompanhamento da população idosa aqui de São Paulo, que tem 20 anos já de acompanhamento. Então, a gente acompanha as pessoas idosas. O que a gente vê, né, nesses anos de acompanhamento? Existe uma conduta perversa dos planos de saúde, que é dos 50 aos 59 anos, o plano de saúde quintuplica o preço, tá? E não há lei para isso. E aumenta. Todo mundo que tem plano de saúde está nessa faixa etária sabe do que eu estou falando. Ele quintuplica o preço, porque a lei é a partir dos 60. Né? Com que lógica? Que o idoso desista do plano. E aí, por que, assim, não vou falar, mas bom, por que a Prevent Senior cresceu? Porque ela viu esse espaço no mercado e criou um plano para os idosos, pagável. Tá? Não estou defendendo a Prevent, estou dizendo que ela olhou para isso como um mercado e estourou. Por quê? Então, assim, por exemplo, acompanhando os idosos da amostra do SAB, por exemplo, a gente vê, eles desistem do plano que tinham e entram em outro. Ou não entram, ou ficam no SUS. Por quê? Porque eles deixam de conseguir pagar. Então, a lei protege para que não aumente. Agora, se ele desistiu do plano e for entrar em um outro, é essa a pergunta. Na hora que ele for contratar um plano novo, entre aspas, já idoso, isto pode... Como é que isto vai impactar? Porque se ele não mudar, ele está protegido, mas o que está acontecendo é que ele deixa de conseguir pagar, porque é bastante perverso. Sim, eu acho que a gente está questionando a inserção num programa que já é bastante perverso, porque existe regulamentação da ANS acerca de quais são os momentos de aumento e qual é o aumento que pode.
mas essas regulamentações em geral são para planos individuais, que praticamente não são mais comercializados pelas empresas de plano de saúde. Então, a gente tem essa dificuldade que é inerente à própria desregulamentação dos planos coletivos. Então, essa desregulamentação, ou a ausência de uma regulamentação mais efetiva dos planos coletivos, ela impede que a gente possa prever como é que isso vai ser tratado, eventualmente, quando e como isso vai ser como será lidado a partir do ano que vem, quando essa previsão, ainda que não seja aquela previsão inicial do CID-11 que a gente previa, ou que foi aventada, for trazida à vigência, né? Quando for publicado e passar a valer a partir de janeiro. Então a gente não tem como exatamente saber como vão se lidar, como os planos coletivos vão lidar com essa questão, e aí depois, por quê? Nesse processo dos planos coletivos, da falta de regulamentação, o caminho percorrido o plano cria uma regra nova. Essa regra nova, em geral, é questionada judicialmente. E aí esse questionamento judicial leva tempo para ser decidido, resolvido. E enquanto isso é resolvido, que pode ser resolvido a favor do cliente ou contra o cliente, o plano acabou já criando outras regras que ele já está implantando, às vezes está abandonando aquela regra anterior. Então, acho que isso é um problema. E a gente, honestamente, não tem como saber como os planos coletivos vão lidar com essa questão. A gente tem uma regulamentação muito mais forte dos planos individuais, mas os planos coletivos a gente não tem como lidar ou saber em princípio. Então, acho que é só assim, um alerta, né, para a gente ficar atento para isso, porque também, de repente, isso pode ser uma coisa nociva para o futuro dos próprios idosos, na verdade, né? Então, era mais para trazer isso para o nosso pensamento. Acho que a ideia era essa. Exatamente. Acho que é mais ou menos por aí, professora. Bom, acho que a gente já passou o nosso tempo aqui, o horário, né? Os tradutores da Educalibras também já deram o horário deles já que a gente tinha estabelecido. Então, acho que eu vou passar para a professora Bibiana para os agradecimentos finais e agradecer a professora Ieda pela fala e pela contribuição. Acho que foi muito importante para todos nós aqui. Professora Bibiana. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Bibiana, começo agradecendo novamente também a professora Ieda e a todos os palestrantes. Tivemos aí um evento muito rico, né? E tivemos também essa informação aí em primeira mão, muito importante. Né? Estaremos lá às 19 horas, acompanhando e somando aí nessa luta. Gostaria de agradecer novamente também a todos os servidores, membros do NEDPED, agradecer a Defensoria Pública, a EDEP também, por acolher e promover este evento, e parabenizar também, agradecer aos nossos estagiários de gerontologia, agradecer a todas as pessoas que acompanharam o evento e enviaram perguntas e manifestações. Muito obrigada e até uma próxima. Eu também, então, eu passo aqui a encerrar o nosso evento, passo ao encerramento. Queria começar agradecendo a todos os participantes, né? Ao Alexandre, ao professor Marcos Orione, a Adélia e a Ieda. Acho que todos foram muito importantes para a construção do nosso evento, a publicação da nota pública. Queria agradecer aos estagiários de gerontologia e a professora Bibiana pela disposição e pela contribuição para a gente construir o evento hoje. Queria agradecer a Elizabeth Saik, que é a nossa assistente social do Centro de Atendimento Multidisciplinar, que teve um papel muito importante na construção do evento, na elaboração, participação do evento. Queria agradecer também a EDEP pelo apoio e agradecer aos tradutores de Libras, porque nós do NEDPED não fazemos eventos sem tradução em Libras. Então, queria agradecer também aos tradutores em Libras, porque são essenciais para garantir um evento mais inclusivo para todas as pessoas surdas que possam participar e assistir ao evento e compreendê-lo adequadamente. Obrigado a todos, a todas. Aguardo-os em um próximo evento e encerro por aqui. Até logo. Tchau, tchau.
Música